O Project Games mandou aqui o seguinte: Daniel, demônios podem habitar em florestas, cavernas, pântanos e se manifestar nesses lugares, pois há lugares na Terra que tem uma energia super ruim e parece que existe um mal muito grande no lugar. Então, lugares onde tem essas linhas de lei favorecem, né, de seres espirituais transitarem ali. Aí tem aquele filme John Carter, lembra? Que o cara entra numa caverna, sai lá em Marte, né? Vai um pouco nessa ideia. Mas, além disso, locais onde houve muita maldade sendo feita, que é a lógica da casa mal assombrada ou a lógica de regiões onde houve grandes massacres, né? Você imaginar um Carandiru da vida ali, aquilo tudo ali gera um... É porque sangue derramado é energia que é liberada, e energia liberada abre portal. Abre comunicação, dá legalidade, né, para os espíritos. Um lugar onde teve grandes batalhas. Batalhas, Pô, o Rio Grande do Sul ali, porque teve as guerras, né, as farroupilhas e tal. Tem muitas histórias de fantasma, de espírito, né? Tem muita gente ali que vê essas coisas, né? Então tem que ficar de olho, para não comprar a casa do poltergeist lá em cima da cemitério indígena, né? O Brasil foi construído em cima do cemitério indígena, por isso que a gente tá assim, né? Você não sabe uma, cara. Tem um livro chamado Sangue nos Umbrais, de um cara ex-satanista, diz, né? William Schnoebelen. Sabe o que ele fala? Que ele conhecia um bruxo, que ele fazia um esquema estilo poltergeist para ganhar dinheiro. Sabe como é que ele fazia? Ele vendia a casa para um pessoal, só que ele botava um monte de bruxaria dentro da casa, a galera ficava vendo o vulto. Aí os caras ficavam morrendo de medo, vendia a casa baratinho. Aí ele pedia para um amigo comprar. O amigo comprava barato, ele botava o dinheiro no bolso e vendia de novo. Aí ele botava os demônios de novo. Bruxaria imobiliária. Estão fazendo isso no carro de vocês. Eu acho que os caras estão no querendo comprar barato o carro de vocês. Cara, eu pensei assim, pô, se tem isso nos Estados Unidos, deve ter no Brasil, né? Deve fazer essas paradas aqui, né? Se os caras fizeram lá, meu irmão, aqui deve rolar também. O Luiz Felipe, ele tá perguntando por que o Nikola Tesla, na autobiografia dele, fala que o segredo do mundo está nos números 3, 6 e 9. Cara, eu não lembro desse detalhe, mas se você for perceber, muitos das proporções no mundo antigo são todas de base 3, né? Você vê que você tem 12 apóstolos, 12 tribos, né? 12 é múltiplo de 3, entre outras coisas, né? Então, o 9 também é múltiplo de 3. Então, parece que o 3, né? 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9. O 3 era uma base que eles usavam. A gente aqui no Ocidente usa muito a base 10, né? Você tem o decímetro, centímetro, milímetro, é tudo com base 10, 100, 1000, mas no Oriente era base 3, né, os cálculos. Então tem muito número 12, tem muito número 6, né, muito número 9, muito número 12, 3, 6, 9, 12, os múltiplos de 3. Então acho que não é por causa do 3, né? E aí você volta lá no Pitágoras, né? Pitágoras dizia que a origem de tudo eram os números, o número 1 é o ponto, o número 2 é a linha, e o número 3 é o espaço bidimensional, que é um triângulo, e o número 4 é o espaço tridimensional, que tem volume, né? Então o 3, que é o triângulo, seria a base de tudo. Então deve ser por isso, acho que é por causa da base 3. Tem uma outra pergunta aqui do Abner que é meio parecida, mas enfim, eu vou fazer porque ele fala aqui, por que as Big Techs evitam o número 9? Vejo que não existem Windows 9, iPhone 9, enfim, uma pergunta do Abner. Tem isso? Eu sei que o 13º os caras viram o 13. O andar 13, aí é o filme que era o Sr. John Malkovich, né? Lembra desse filme? Que eles tinham o andar que ele fez pra um anã, que ele casou com uma anã, era meio, né? Intermediário, né? Tipo Fellini 8,5, né? Então, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Talvez... Pô, não me lembro o que é o 9 no tarô, né? Teria que ver o que é 9 no tarô pra ver se os caras estão evitando... Porque eu sei que o 13 e o 15 tem relação com a morte e o diabo. Agora o 9 no tarô, não me lembro. Deixa eu ver no hebraico. Aleph, Beit, Gimel, Dalet, Rei, Vav, Zain, Het, Tet. Em hebraico... É o eremita no tarô. É o eremita? Cara, eles devem ter identificado pela numerologia alguma coisa ruim no 9, né? Ou a ideia do egoísmo, né? O eremita é o cara que quer morar sozinho, né? O ermitão, ele não gosta de... A vida dele é ele não quer se misturar.
Então talvez eles tenham usado alguma referência assim numerológica, cabalística, de que melhor não botar o 9 não, que isso aí vai jogar contra, entendeu? Na Bíblia o Tet, ele tem uma relação com o desenho de uma serpente também. Então tem algo assim meio de traição, né? O traiçoeiro. Talvez, eu nunca tinha reparado nisso, né? Tô chutando aqui baseado no que tem do 9. Porém, no ocultismo, o 9 é muito importante, porque é um dos símbolos de Lúcifer, né? Ó, o Rodrigo Castardo, quase que eu achei que era uma pegadinha, mas não é. Rodrigo Castardo. Ele fala aqui, Daniel, sabe algo sobre o envolvimento dos fenícios no Rio de Janeiro? Então, eu tava conversando hoje sobre isso. Os fenícios eram os grandes navegantes do mundo antigo, né? Então tem uma teoria de que, inclusive, o nome Brasil seria a palavra fenícia para vermelho, né? Pau-brasil tem a tinta vermelha, né? Eles falam que Brasil vem de Brasim. Brasim seria vermelho na linguagem fenícia. Os fenícios viriam aqui para buscar esse tipo de madeira para fazer as tintas, né, que eles precisavam. Então existem lendas de que os fenícios foram os primeiros a descobrir o Brasil e eles teriam não só dado o nome para a planta, né, o pau-brasil, mas eles também frequentemente vinham aqui para pegar esses corantes que eles precisavam para usar nas roupas e tal. E aí dizem que existem inscrições fenícias espalhadas pelo Brasil. Pedra da Gávea. Talvez esteja relacionado à Pedra da Gávea. Aí tem um filme dos Trapalhões, lembra? Que eles entram ali na Pedra da Gávea e tem uns alienígenas. É deles ou do Roberto Carlos? Cara, eu acho que é dos Trapalhões mesmo, pelo que eu me lembro. Depois, se o Lênin quiser pesquisar aí, né? Coitado do Lênin, como achar isso? Né? A gente começa assim na alta cultura e termina na Trapalhões, né? Na Pedra da Gávea. O Fábio Brumana mandou uma pergunta aqui. Ele fala assim o seguinte: a banda The Alan Parsons Project e seu álbum Eye in the Sky possui algum código dessas sociedades secretas? Cara, não sei, cara, de cabeça assim me pegou. Mas não sei se ele tá falando da capa do álbum, né? Eu não me lembro da capa. Ele tinha que ter feito uma referência, né? Pô, a letra da música, a capa. Que aí a gente olha a capa e dá um chute aí, olhada, né? Milkshake do Apocalipse que você fala, o que é? Milkshake? Deve ser o milkshake do dólar, né? Porque eu tenho falado da teoria do milkshake do dólar, que é... A teoria do milkshake do dólar é quando o Banco Central americano, ou o governo americano, eles tiram o dólar de circulação. E isso aí foi o que gerou, talvez, a crise, uma parte da crise de 2008 e a crise de 2020, que muita gente acreditou que foi culpa da pandemia, ela já estava programada para acontecer. E ela acontece quando, por exemplo, geralmente os bancos, ou o Banco Central americano, ele joga dólar no mercado, emprestando dólar, e ele pega como garantia o título do Tesouro americano. Só que a teoria do milkshake do dólar, que eles chamam de reverse repo, que é o mercado de recompra reversa, é quando eles fazem o contrário. Em vez deles espalharem o dólar e pegar título como garantia, eles espalham títulos e chupam o dólar. Como é que eles fazem isso? Quando tem muita volatilidade, instabilidade e medo. O que hoje está gerando muita volatilidade, instabilidade e medo? As tarifas. Porque a galera tá morrendo de medo. Pô, se dia 2 de abril... entrar em vigor as tarifas recíprocas, isso pode gerar uma crise global, né? De não compro mais, não vendo mais, travar o mercado global. Então a galera fica com medo. Ficando com medo, todo o dinheiro que está na Bolsa de Valores americana, que é volátil, os caras vendem bolsa e compram título. Então o que os Estados Unidos estão fazendo? Estão sugando o dólar do mundo inteiro. O Japão, por exemplo, o Japão e todos os países do mundo precisam de dólar para comprar petróleo. E aí, quando eles estão precisando desse dólar para comprar petróleo, eles têm que correr atrás de dólar. Muitas vezes eles correm atrás de dólar comprando título e devolvendo o dólar. Então, essa ideia de que os Estados Unidos faz esse milkshake do dólar, quando eles sugam o dólar de volta para os Estados Unidos, e geralmente isso faz o preço do dólar subir e quebra muitos países que precisam ter dólar na mão. Mas na verdade isso também é uma estratégia que o Donald Trump visualizou para os Estados Unidos voltarem a ter o controle sobre a dívida americana. Porque hoje o país que mais tem controle da dívida americana é o Japão, depois a China. Então provavelmente uma próxima crise econômica global vai começar no Japão.
Porque o Japão tá numa situação que é a seguinte, o Japão, lá você tem um negócio chamado carry trade. O que é o carry trade? O juros do Japão sempre foi muito baixo, tipo o juro zero. Então você pega uma fortuna lá emprestada e devolve o mesmo dinheiro. Então você pega dinheiro emprestado no Japão, aplica num outro lugar que o juros está 14, 15 igual ao Brasil, ganha uma grana e depois devolve o que você pegou emprestado e bota no bolso o que você ganhou de juros. Só que os juros no Japão, que era zero, estão começando a subir. Aí o que acontece? Todos os países e grandes investidores fazem isso. Pega dinheiro emprestado no Japão, devolve a mesma coisa que pegou e bota os juros no bolso. Só que se o juros no Japão sobe, chega um momento que o cara não consegue mais pagar esse empréstimo. Pois é. Então isso pode gerar uma crise global também. E aí o Japão vai precisar de dinheiro para poder fazer esse negócio rodar. Como é que eles arrumam o dinheiro? Vendem o título da dívida de volta para os Estados Unidos e os Estados Unidos mandam dólar. Então é assim que eles estão recuperando uma parte da dívida também. Talvez o milkshake do apocalipse seja isso. Tá. Se é outra coisa, eu acho que eu não lembrei. Eu achei a capa do disco que ele falou. Essa é o olho de Horus, né? Isso aí é o olho de Horus, que dizem que se você cortar o cérebro assim no meio, é a glândula pineal vista de lado. Entendeu? A glândula pineal, que seria o terceiro olho, o chakra ajna, né? Que é a conexão com o mundo espiritual. Você vê o mundo espiritual, né? É curioso que tem alguns répteis que eles têm a glândula pineal deles é tão protuberante e ela tem uma estrutura de célula semelhante às células do olho. Entendi. Essa ideia do terceiro olho não é tão viagem, não. Então é o olho de Horus, né? Que te faz enxergar o mundo espiritual. É isso, né? Uma simbologia egípcia também. Mostrando a capa fica mais fácil, né? De cabeça eu não lembrava, não. O Nicolas falou aqui o seguinte: Moisés foi um príncipe do Egito, versado no conhecimento de energia elétrica. Sim. Caso isso seja verdade, ajudou na construção da arca, pois parece que dela saía raios. Então, com certeza, o que tinha de conhecimento no Egito na época de Moisés, lá do Ramsés II, ele teve acesso. E é lógico que o pessoal da historiografia vai dizer que Moisés ele se inspirou muito no Egito. Só que aí ele se inspirou ao contrário, né? Porque no Egito, por exemplo, o cabelo era considerado uma impureza. Então os sacerdotes egípcios, igual no filme A Múmia, né, o Imhotep, eles eram todos raspadão. Não podia ter um pelo. No judeu é o contrário, o cara não pode cortar o cabelo, barba grande, cabelo grande. Então eles podem ter imitado os egípcios, mas ao contrário, né? Inverteram. Vamos fazer ao contrário do que os egípcios fazem. Não é pra ter cabelo, vou ser cabeludo. Então eu não sei se pela arca eles pegaram alguma coisa. Eu acho que foi Deus, pelo que a Bíblia ensina, foi Deus que ensinou a construir a arca. Uma caixa de madeira de acácia revestida de ouro em proporções certinhas, né? Com argolas para poder ser carregada com cabo de barra de madeira, porque a madeira é um isolante também, elétrico, né? Então realmente ela tinha uma questão de eletricidade ali. O cara que a arca foi cair, foi segurar, morreu, né? Morreu por quê? Foi eletrocutado? Não sei, cara. Mas eles só carregavam nas costas com ripa de madeira, que aí se fosse de ferro, acho que os caras morriam queimados lá, tostado. O Matheus Sanches, ele tá aqui perguntando se você acha que o que acha da ufologia como a religião do anticristo. Faz sentido. Faz sentido porque o anticristo ele vai criar um governo único global, né? A Bíblia fala sobre isso. Não tem uma coisa mais fácil do que criar um governo único global do que você forjar uma invasão alienígena. Porque você vai falar, acabaram as guerras agora não tem mais Ucrânia e Rússia. Agora a Ucrânia e Rússia e todo mundo vai ter que estar junto para lutar com os alienígenas, senão a gente vai ser escravo deles. E isso já vem sendo colocado no cinema, né? O Independence Day da vida, aquele filme A Chegada também. Não só no cinema, mas também o Ronald Reagan falava sobre isso. Por incrível que pareça, ele fez um pronunciamento na Assembleia Geral da ONU em 89, e ele falou que se a gente tivesse uma invasão alienígena ia acabar a Guerra Fria, porque Rússia e Estados Unidos teriam que se unir. Depois o Bill Clinton falou isso no programa do Jimmy Kimmel, a mesma coisa. E o Paul Krugman, vencedor do Nobel de Economia, professor de Princeton, falou a mesma coisa também. Se a gente tivesse uma invasão alienígena, iria unir o planeta. Então, se invasão alienígena une o planeta, talvez o anticristo vai usar uma estratégia semelhante a essa.